Certo, pessoal? Bem, no nosso último vídeo a gente viu como escrever num arquivo, né? Agora a gente vai ver como fazer a leitura do arquivo, né? Vamos criar um método aqui, ler animais arquivo. Ele recebeu um self e aí a gente vai começar a pensar como trabalhar com esse cara. Bem, conforme eu falei, né? A gente tem esses três modos aqui: write, read e append. Então vai ser bem parecido, tá bom? Lembra que o nome do arquivo é arquivo, né? Um detalhe importante: quando nós criamos esse arquivo, né, pedimos para ele escrever no arquivo. Se o arquivo aqui, ó, não existisse, ele iria criar tanto com W, tanto com A, tá legal? Outra coisa, eu não especifiquei aonde eu deveria criar, né? Eu só pedi para ele criar. Então ele foi lá na raiz do meu projeto e criou o arquivo, tá legal? Se eu especificasse aqui aonde ele iria criar, por exemplo, poderia ter passado para ele aqui src, e aí, por exemplo, sei lá, controller, model, view, bastaria eu especificar aqui o local, beleza? Como não especifiquei, ele cria aqui na raiz do projeto. Tá? Para facilitar a nossa vida, eu deixei assim na raiz do projeto, ok? Então, para eu fazer a leitura, né, eu também tenho que especificar onde está o arquivo. Então, basta eu dizer onde ele está, no caso aqui está na raiz do projeto. Eu vou usar o modo de leitura, né? Eu vou apelidar também de arc, de arquivo. Ele não está encontrando aqui a nossa variável saída, né? Porque era do outro método. Eu não vou usar o write, dessa vez vai ser o read, tá? Lembrando que tem o método read e tem o readlines, tá? O read ele faz a leitura do arquivo em um bloco só, e o readlines ele vai lendo linha por linha, tá legal? Vamos ver como ele se comporta aqui com o read, tá? Tem uma coisa importante a comentar também, especialmente quando a gente está fazendo a leitura aqui, ó, é importante a gente saber que em Python também tem uma coisa chamada controle de exceção. O que é o controle de exceção? Tem algumas situações, pessoal, que durante a gente está codificando, não é interessante a gente mostrar para o usuário algum tipo de erro mais grosseiro, né? Por exemplo, vamos no nosso caso aqui. Imagina que eu estou tentando fazer a leitura de um determinado arquivo, chamado arquivo txt, e aí eu escrevi errado aqui, não botei o final do arquivo, o nome dele, né? Botei archive. E aí ele não vai encontrar esse arquivo, né? Então ele vai dar um erro, vai gerar um erro e vai mostrar lá para o usuário, né? Ou vai travar a tela, vai mostrar algum tipo de erro. Então é interessante a gente tratar esse tipo de problema, né? Antes de mostrar para o usuário. Então a gente vai usar um comando chamado try, tá? Ele vai tentar executar. Esse aqui é um bloco, né? Então ele vai, vou botar aqui, ele vai tentar executar o bloco do try, tá legal? Ele vai sempre tentar executar esse bloco. E aí o que ele vai fazer nesse bloco? Ele vai fazer a leitura do arquivo, tá? Isso que ele vai tentar fazer. E aí, se não der certo, o que ele vai fazer? Aí a gente vai lançar uma exceção, um except, tá? Existem vários tipos de exceções, tá? Aí a gente pode especificar uma exceção aqui. Por exemplo, a gente podia especificar aqui file. Ó, existem vários tipos de exceções aqui, tá vendo? Existe esse aqui, ó, arquivo não encontrado, file not found erro. Arquivo não encontrado. Então, se eu, por exemplo, botasse o arquivo errado, né, aí ele iria cair aqui na exceção e ia me dizer exatamente qual foi o erro que aconteceu. Por exemplo, vamos botar um print aqui e colocar lá arquivo não encontrado, tá? Por enquanto a gente vai testar assim. Ele vai ler esse arquivo e aí repara o que ele retorna com o read. Ó, ele retorna uma string, né? Como vocês puderem ver aqui. Ó, read, o método retorna uma string. Então é interessante a gente guardar, né, essa string em algum local. Vamos guardar aqui numa string chamada saída. A saída vai começar vazia. E aí eu vou guardar aqui na saída o que tiver dentro do nosso arquivo. Beleza?
E aí, ó, eu vou no final. Ah, já sei. Tem mais uma coisa que a gente podia fazer. Eu posso aqui, a princípio, né, o que eu ia fazer era retornar a saída, tá? Retorna a saída, que é o conteúdo do arquivo. Mas, se ele cair aqui no erro, olha, ele deveria colocar arquivo não encontrado, né? Então, ao invés de a gente só fazer o print, a gente vai guardar na saída também. Esse cara, se ele acontecer o erro, então, ao invés, obviamente, de ter o conteúdo do arquivo, ele vai mostrar pra gente arquivo não encontrado. E aí mostra aqui o retorno. Tá legal? Nesse caso, olha, a linguagem Python também, ela permite a gente colocar... Olha só, o que acontece aqui, vou só recapitulando. Ele vai primeiramente tentar esse bloco do try, tá? Se ele não conseguiu executar, ele tentou, não conseguiu, aí ele cai aqui na exceção que a gente está prevendo que pode acontecer. File not found erro, beleza? Eu posso ter também um bloco else aqui, tá? Então, por exemplo, seria assim, ó, ele vai tentar executar isso aqui. Se ele não conseguiu, né, mas também não foi esse erro aqui, aí ele cai aqui no else. Tá? O Python permite a gente trabalhar assim. E além de eu ter esse bloco do else, o Python também permite a gente ter esse bloco finally. Tá? E aí o que o bloco finally faz? Ele sempre será executado. Então, independente do que acontecer, se for o try, se for a exceção ou se for o else, sempre ele executa esse cara aqui. Tá? Nesse caso, eu não vou usar esse aqui. Tá? Eu só queria apresentar para vocês que pode ter o bloco else embaixo aqui nessa sequência do try except. Tá? Mas é legal deixar o finally aqui. Por quê? O que vai acontecer? Olha só, ele vai tentar executar a leitura do arquivo. Né? Se ele der certo, ele vai guardar aqui na saída e aí a gente vai retornar a saída. Né? Sempre ele executa esse aqui, tá? Sempre executa esse bloco do finally. Beleza? Sempre ele vai executar esse aqui. Certo. Então, primeiro ele tenta esse aqui. Se ele conseguiu, beleza, retorna a saída. Aí ele termina aqui e cai aqui no finally. Se ele não conseguiu, ele tentou executar, não deu certo, o nome do arquivo estava errado, aí ele cai aqui na seção, file not found erro, e aí vai colocar dentro da saída essa mensagem, arquivo não encontrado, e aí retorna a saída, né? Então ele vai no final e retorna a saída. Se tivesse um else também aqui, aí ele iria executar o else, e aí no final a gente poderia colocar alguma coisa dentro da saída e ele retornaria depois no final a saída. Ou seja, com esse bloco finally aqui, ele sempre executa o conteúdo do finally. Beleza? Bem, com isso, olha só, nosso método de ler do arquivo, né? Basicamente, para ler o arquivo é isso aqui que precisa, tá? Aí a gente já incrementou o conhecimento com o try, com o except, com o bloco else, que pode ficar também aqui, né, depois do try except, e o bloco finally também. Bem, professor, nosso método já está ok. E agora, como é que eu faço para usar ele? A gente vai lá na nossa classe principal, tá? Vamos pensar aqui aonde nós poderíamos imprimir o conteúdo do arquivo. Vamos ver se o arquivo já tem alguma coisa dentro. Tá, já tem aqui um conteúdo. Vou apagar, vou deixar só esse cara aqui, por enquanto. Ou, melhor, vou apagar tudo, a gente vai construir de novo. Eu incrementei aqui, ó, botei mais algumas coisas para colocar no arquivo, né? Então, por isso que eu apaguei tudo. Ó. No máximo, eu continuei colocando aqui, ó, os outros atributos, tá? Idade, espécie, subespécie, todos eles separados com um pipe. Então, vamos executar, né? Aliás, primeiro a gente vai chamar um método, né? Ainda não fizemos isso. O método é ler animais arquivo. Então, vamos aqui para a classe principal. Então, seria interessante que o programa abrisse, né? E aí ele vai ler o conteúdo do arquivo. Se o arquivo tiver alguma coisa, né? Aí ele vai mostrar para a gente vai imprimir o conteúdo do arquivo, certo? Se não tiver nada, ok, não tem problema. Nesse caso, a gente não vai exibir nada.
Então, eu preciso chegar até aquele arquivo. Onde está aquele arquivo? Está na classe gerenciador de animais. Como é que eu faço para chegar até lá? Através da referência que nós já criamos aqui nessa classe principal. Então vamos lá, vou chamar aqui self.gerenciador. Tá? Repara que eu vou colocar a chamada daquele método que lê do arquivo aqui no init da classe principal, porque eu quero que ele faça a leitura do arquivo logo no início da classe. Tá? Então gerenciador, ponto, nesse caso não é o salvar, é o ler animais arquivo. Tá? Ele não recebe nada, né, como parâmetro, mas ele retorna uma string, né, viu? Então, retorna uma string. Já que ele vai retornar uma string, a gente quer... Eu vou botar aqui, vou criar uma variável mensagem, msg, uma variável local. E eu vou imprimir essa mensagem aqui para a gente ver o que ele vai retornar nesse começo. Beleza? Vamos lá. Eu vou executar. Ok. Repara que ele já imprimiu aqui nada, não imprimiu um vazio aqui no terminal. Eu vou criar aqui um animal 1, a idade 1. Tá. Tá, criou aqui, salvou, vamos lá para o arquivo. Tá, escreveu direitinho, como eu já imaginava. Vamos criar aqui um animal 2. Esse aqui ele está imprimindo o conteúdo lá da lista, né? Em algum lugar eu deixei um print, né, desse cara. Talvez tenha sido na tabela, será? Deixa eu ver onde eu botei o print aqui, ó. Vou tirar esse cara daqui para não confundir a gente, tá? Vou executar tudo de novo. Limpar o arquivo. E vamos lá. Então repara que ele já começa com um vazio lá, porque não tem nada no arquivo. Criando o animal 1. Ok. Vamos ver o arquivo como está. Certo. Vou criar o animal 2. O animal 3. E mais um animal 4. Pronto. Beleza. Criou os animais aqui, né? Já está colocando lá no arquivo direito. Beleza. Agora eu vou fechar o programa e vou abrir de novo. Tá? E aí ele tem que jogar aqui no terminal o conteúdo do arquivo. Né? Vamos ver como ele vai se comportar. Eu não vou apagar o arquivo. Tá? Vou só executar novamente o programa. Opa, deu certo. Ó. Repara que aqui no terminal ó, ele já mostrou o conteúdo do nosso arquivo. Aqui, ó. Tá? Então ele mostrou o conteúdo do arquivo todinho do jeito que está, né? E aí deu continuidade. Por quê? Porque está lá no init, né? Então ele já fez a leitura. Então agora, ó, e o que é legal, ó, ele já está até o animal 4, né? Vamos... tudo bem que a gente precisaria fazer uma validação para ele continuar partindo desse último ID, né? Senão ficaria estranho. Animal 4, ele vai criar um animal... Como é a primeira vez, ele vai criar do 1 de novo, vocês vão estranhar. Mas o que eu quero que vocês observem é que ele não vai deletar o arquivo, tá? O animal 5. Beleza. Ó, interessante que tem um caractere especial aqui no mamífero, né? E aí ele não conseguiu ler por causa do encode, tá? A gente precisaria passar lá para ele ler o arquivo UTF-8. Aqui no terminal, assim, ele só lê na primeira vez, né? O arquivo. Então se a gente fechar e abrir de novo, ele vai criar... Ó, repara que ele também criou com ID1, né? Conforme a gente já imaginava. Então o próximo o exercício para vocês, né? Vai ser... a gente já conseguiu ler do arquivo, né? Então se eu já consigo ler esse arquivo, eu preciso agora pegar esse conteúdo aqui e redividir aqui na minha tabela. Tá? Vejam se vocês conseguem fazer esse desafio aí. Então seria
basicamente pegar os últimos animais cadastrados, né? Vamos supor, vou apagar esse cara aqui. Bom, o arquivo vai ser lido dessa forma, né? Pela primeira vez. Segunda vez, aliás. Eu vou executar. Ok. Aí, ó, repara que já consegui pegar o conteúdo do arquivo. Beleza. Agora, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, por exemplo, esses caras aqui, né? E aí eu vou redistribuir na minha tabela. Lembrando que, aonde ficou, professor, então, essa string para eu poder jogar aqui para a tabela? O legal, olha, que essa string ela já está aqui na nossa classe principal. Repara que eu chamei aqui o método ler_animais do arquivo aqui na classe principal, né? A gente pode chamar esse cara aqui de, vamos renomear essa mensagem de, em vez de ser mensagem, vamos chamar de conteúdo arquivo, tá? Vou botar aqui self, pronto. Então, depois que o programa rodar pela primeira vez, né, ele vai passar pelo init, vai fazer a leitura do arquivo e vai guardar o conteúdo desse arquivo aqui nessa variável conteúdo do arquivo, né? Tanto que a gente imprimiu aqui, ela vai imprimir aqui também, né? Só fizemos renomear, dá no mesmo. Já que eu já consigo ter acesso a esse conteúdo, então eu posso pegar esse cara aqui, né? Aí eu consigo, por exemplo, alimentar a minha tabela. De cara ela vem vazia, né? Se eu executar aqui, ó. Será que eu encerrei a execução do outro programa? Não. Tá, então de cara a tabela vem vazia. O que vocês vão ter que fazer? Já tem acesso à variável que contém a string. Qual é a variável? Conteúdo do arquivo. Já tem esse acesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar esse conteúdo que tem aqui, ó, vou ler linha por linha, né? Então vou precisar fazer um tratamento para poder capturar linha a linha. E todas as vezes que eu encontrar um pipe, eu vou ter que pegar o conteúdo desse que ficou lá, né? E jogar aqui na tabela, né, em uma das colunas da tabela, assim como a gente fez. Por exemplo, o ID. Peguei o ID, então toda vez que tu perceber que tem um pipe, ele vai e coloca no ID. Tá? Vou dar uma dica para vocês, talvez vocês estejam lembrados de uma função que a gente usava chamada split. Vou mostrar bem aqui. Claro que vocês vão precisar para ficar organizado, né, criar uma outra função ali. Vocês devem estar lembrados de uma função que a gente usava chamada split. Vou criar aqui um método, uma variável, aliás, chamada vetor, só para representar. Então a gente vai ter aqui esse arquivo, né, ponto. Como ele é uma string, então está aqui o split, ó, split. E aí eu posso passar para o split o conteúdo que eu quero que ele identifique e quebre, né? Então, por exemplo, toda vez que ele encontrar um pipe, eu quero que ele quebre em um vetor, né? Repara que ele até está dizendo aqui, ó, retorna uma lista das palavras que estão lá naquela string, né, separadas pelo delimitador que a gente vai especificar. Qual é o delimitador? É esse pipe aqui que a gente está passando. Tá? Se a gente vir aqui agora e pedir para dar um print, cadê print? Vou pedir para ele imprimir o vetor. Vamos ver como é que ele vai imprimir esse cara. Vamos executar. Olha só. Olha o que ele fez. Ele leu o nosso arquivo, né? Tanto que ele mostrou aqui, bonitão. E aí depois que ele fez a leitura do split, né? Aqui, ó, fez o split, leu o split. E aí toda vez que ele encontrou um pipe, ele quebrou em um pedaço do vetor, né? A gente já sabe trabalhar com vetor. Então olha só, esse cara aqui, ó, que é a posição 1, ele botou aqui na posição 1, depois ele botou o A1, que é esse cara aqui, depois o número 1, que é esse aqui, e foi fazendo até o final, tá?
E uma coisa interessante, olha, quando ele chegou aqui no final dessa linha, ele encontrou um barra N, né? Que a gente mandou ele botar um barra N. Vou lá no gerenciador de arquivos para a gente checar. Olha, quando a gente estava aqui, ó, botamos um barra N. Então ele botou o barra N lá, ele mostrou que tem um barra N. Só que ele não quebrou a linha, né? Porque o que foi que a gente mandou ele fazer? Todas as vezes que ele encontrasse o pipe, ele colocava num vetor. Então quando ele chegou bem aqui, ó, ele percebeu que teve um pipe, jogou a palavra marine para dentro do vetor e considerou o barra N também. Então vocês vão ter que tratar também essa quebra de linha. Então basicamente o que eu recomendaria vocês fazerem? Primeiramente, ao invés de já sair atacando o split, primeiro pede para ele quebrar em vetores considerando barra N. Né? Então ele vai criar aqui, cada uma linha vai ser um vetor. Tá? Aí depois que vocês tiverem esses vários vetores, vocês vão pegar eles individualmente e vão quebrando eles em pequenas partes. Tá? E aí depois que vocês tiverem esses vetores já quebrados em pequenas partes, aí sim, vocês conseguirão pegar cada parte do vetor e jogar para a tabela. Ok? Então fica aí o desafio para vocês. Até mais, pessoal.